Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, né, o último dia desse mês aí de abril. Espero que tenha sido um mês muito lucrativo para todos vocês, né, galera? E vamos buscar aí o próximo mês, né, o mês de maio aí, que possa ser um mês também muito lucrativo, né? Infelizmente aí nessa terça-feira a gente já começou com, não digo nem zebra, né, mas infelizmente surpreendeu de forma negativa o jogo do Arsenal e PSG, né? PSG venceu por 1-0, querendo ou não um ótimo resultado, porém não bateu, né, o mercado de gols aí que a gente imaginava que ia sair pelo menos 2 gols nesse jogo, né? E acabou que ficou apenas no 1-0 aí do PSG, ainda teve gol anulado do Arsenal, e infelizmente aí acabou quebrando aí o nosso bingo, né, que tinha esse mais de um gol e meio aí no bilhete, né? Infelizmente ficou aí apenas 1-0, né? Mas vamos em busca aí dessa quarta-feira aí, que seja mais lucrativa, né? Que seja uma quarta-feira aí com menos zebra, né? E eu vou estar analisando para vocês aqui nessa rodada 7 jogos, e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, tá show? Antes de mais nada aí, já deixa um like no vídeo para fortalecer, vai estar ajudando bastante aí no conteúdo, né? E também você ainda que não é inscrito aqui no canal, né, já se inscreva e ative o sininho do lado para receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Tô lançando esse vídeo tarde, né? Já vai dar 8 horas aqui da noite. Felizmente eu fiquei muito enrolado aí no dia. E vou estar trazendo um vídeo aqui simplificado para vocês, tá? Não vou fazer aquela edição porque, querendo ou não, leva um tempo, né? Dá trabalho. Mas eu vou estar lançando para vocês aqui os palpites e explicando detalhadamente cada jogo, né? E vamos começar analisando o primeiro jogo aqui sem mais enrolação, né? A gente vai ter aqui Liga dos Campeões da Ásia. A gente vai ter o Al Nassr contra o Kawasaki, né? A equipe da Arábia Saudita contra a equipe do Japão. 1h30 da tarde esse jogo, né? Válido aí pela semifinal. E a gente vai ver os últimos 5 jogos do Al Nassr, que está muito bem por sinal, né? São 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E o Kawasaki, né? Essa equipe do Japão, tem 4 empates e 1 derrota, né? Equipezinha que gosta de empatar, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, mas a princípio eu acredito que pelo momento que vai vivendo o Al Nassr e pelo elenco, né? Tem grande favoritismo para vencer e avançar aí para a grande final da Liga dos Campeões aí da Ásia. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? Al Nassr para vencer esse jogo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Al Nassr. Agora o próximo jogo aqui, campeonato aqui da África do Sul, a gente vai ter aqui o nosso querido Mamelodi jogando em casa contra o Richards Bay, 2h30 da tarde esse jogo, né? Acredito que o jogo muito favorável para o Mamelodi vencer, né? Lembrando que o Mamelodi tem menos jogos do que as demais equipes aí por conta que estava disputando aí a Liga dos Campeões aí da África, né? E a gente vê aqui que o time mesmo assim está na liderança aí de forma isolada, né? 55 pontos aí em 22 partidas, né? O Orlando, por exemplo, aqui também tem menos partida, né? Tem 20 partidas, mas a gente vê as outras equipes aí, ó, 24 partidas, 23, 26, 26, 25. Então ele tem menos jogos do que as demais equipes, mas querendo ou não tem 2 jogos a mais do que o vice-líder, que é o Orlando, né? O Orlando aí que, se vencer esses próximos jogos, né, pode chegar a 52 pontos, né? E isso tendo o mesmo número de partida aí do Mamelodi. Então o Mamelodi vai tentar buscar essa vitória em casa aí para poder ficar tranquilo na primeira posição. Já o Richards Bay tá lá embaixo, perto da zona do rebaixamento, né? Tá aqui com 26 pontos. Até o momento aí não faz a campanha nada legal, oscila demais. E nos últimos 5 jogos aí do confronto direto, a gente vê 5 vitórias do Mamelodi, né? O Mamelodi aí sempre costuma ter favoritismo aí nesse confronto. Primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica casa vence, né? Mamelodi para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo, Liga dos Campeões, né? A gente vai ter a outra semifinal aqui entre Barcelona e Inter de Milão.
4 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo vai ser na casa do Barcelona, né? E acredito que, querendo ou não, o Barcelona tem favoritismo, especialmente jogando em casa e pelo momento que vai vivendo, né? A equipe atualmente aí recentemente, né, foi campeão da Copa do Rei em cima do seu rival aí, né? Abriu o placar, tomou virada de 2-1, depois foi e buscou 3-2 na prorrogação, né? E acabou sendo campeão aí da Copa do Rei. Nos últimos 5 jogos são no caso 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Que esse jogo aqui da Copa do Rei ficou empate tempo normal e foi para prorrogação, né? Na prorrogação que o Barcelona fez 3-2. Já a Inter vem de uma sequência ruim, que querendo ou não pode sim prejudicar e influenciar aí nessa semifinal contra o Barcelona, né? A equipe tem uma vitória, um empate e 3 derrotas seguidas, né? Dessas 3 derrotas, 2 pelo campeonato italiano e uma pela Copa da Itália aí contra seu rival Milan. No confronto direto a gente vê 2 vitórias do Barcelona, uma vitória da Inter e 2 empates nesses últimos 5 jogos. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica casa vence, né? Barcelona para vencer. E a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Acredito que a Inter vai tentar segurar o resultado máximo possível e com isso a gente vai ter um jogo com poucos gols. Placar para esse jogo vou arriscar 2-0 Barcelona, 2-0 casa. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Copa do Brasil, jogo entre Ceará e Palmeiras, 7h30 da noite esse jogo, né? Jogo de ida aí vai ser na casa do Ceará, promete ser um jogo equilibrado, né? Ceará jogando em casa é muito forte, mas eu acredito até no favoritismo do Palmeiras que vai vivendo um ótimo momento, né? Nos últimos 5 jogos aí do Ceará, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Palmeiras, 4 vitórias e uma derrota, né? Acabou perdendo essa sequência de vitória aí na última rodada do Brasileirão para o Bahia, jogando em casa, né? Perdeu por 1-0. O confronto direto são 3 vitórias do Palmeiras e 2 vitórias do Ceará, né? Então, assim, eu acredito sim no favoritismo do Palmeiras, mas também acredito muito no mercado de gols aqui. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras. Agora vamos para mais um jogo aqui da noite, né? A gente vai ter aqui a Copa dos Campeões da CONCACAF, né? Semifinal, jogo de volta entre Inter Miami e Vancouver. 2 equipes que se conhecem aí do Campeonato dos Estados Unidos, né? MLS, né? 2 equipes aí que se conhecem bem. E no primeiro jogo, o Vancouver, querendo ou não, surpreendeu, abriu uma boa vantagem, né? Vencendo por 2-0 jogando em casa, e agora o Inter Miami, né? Precisa aí mais do que nunca reverter essa situação, né? Precisa vencer aí por 3 gols de diferença para se classificar ou 2 gols de diferença aí para levar por uma possível prorrogação ou até mesmo pênalti. Acredito que jogando em casa com o apoio de sua torcida vai tentar buscar aí essa vitória, né? Não sei se vai conseguir se classificar, mas vai buscar essa vitória. Os últimos 5 jogos aqui do Inter Miami, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Vancouver, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, teve jogo ano passado onde Inter Miami venceu por 2-1 e esse jogo recente, né, pela CONCACAF aí, onde o Vancouver venceu por 2-0. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né, Inter Miami para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Inter Miami. Agora vamos para mais jogos aqui da Copa do Brasil. A gente vai ter aqui um confronto paulista, né? Novo Horizontino contra Corinthians. 9h30 da noite esse jogo, né? O primeiro jogo aí, o Novo Horizontino vai estar jogando em casa, mas eu particularmente acredito que se o Corinthians jogar o que sabe, tem chance de vencer esse jogo. Os últimos 5 jogos do Novo Horizontino, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos do Corinthians, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto aqui, 3 vitórias do Corinthians, 1 vitória do Novo Horizontino e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Acredito que a melhor opção que tem aqui seria o mercado de gols, né, galera? Acredito que o Novo Horizontino vai para cima, né? Sabe que jogando em casa precisa fazer um bom resultado porque o Corinthians em casa é muito forte. Então, o Novo Horizontino acredito que não vai ficar recuado esperando o Corinthians. Acredito que vai tentar ir para cima e buscar uma vantagem, nem que seja mínima. Então, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Corinthians. Agora nosso último jogo aqui, mais um jogo da Copa do Brasil, a gente vai ter Paysandu contra Bahia, jogo 9h30 da noite, né? O primeiro jogo vai ser na casa do Papão, né?
Paysandu jogando em casa com a sua torcida aí apaixonada. E a gente vai ver os últimos 5 jogos aqui do Paysandu. 3 empates e 2 derrotas, né? Não venceu nesses últimos 5 jogos. E o Bahia, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vem de uma vitória muito importante contra o Palmeiras e também uma vitória muito importante na Libertadores, né? Vencendo o Atlético Nacional por 1-0, né? 3 vitórias aí do Bahia de 1-0, né? Vem fazendo aí a defesa aí ficar sólida, né? Nesses últimos jogos, especialmente nesses últimos 3 onde não levou gols, né? Então acredito que nesse jogo aqui, querendo ou não, a gente vai ter um mercado under, né? Acredito que o Bahia com a sua defesa boa não vai ficar se arriscando aí de levar contra-ataque e tudo mais, e a gente vai assistir um jogo aí, na minha opinião, com 2 ou 3 gols no máximo, tá? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Bahia, né? Vamos ver se engata a 4ª vitória aí por 1-0, né? Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para essa rodada de quarta-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui é o Campeonato da África do Sul, jogo entre Mamelodi e o Richards Bay. A gente pegou vitória do Mamelodi. Segundo jogo, Liga dos Campeões, né, jogo entre Barcelona e Inter de Milão. A gente pegou aqui Barcelona vence com empate anula, para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. E o terceiro jogo, Copa do Brasil, jogo entre Ceará e Palmeiras. A gente pegou aqui Palmeiras ou empate, né, a dupla hipótese aí, né, Palmeiras ou empate. No final a gente teve uma odd de 2,22, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$222,10. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? Lembrando que a gente fez esse bilhetezinho lá na Estrela Bet, né? Então você vai clicar nesse link, você já vai direto pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja estar fazendo sua entrada, tá? E se por acaso você não tiver conta lá na Estrela Bet, já aproveita e clica nesse link, faça seu cadastro lá, aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer esse bilhetezinho aqui que ficou muito bom aí para essa rodada de quarta-feira, fechou? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!